Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre um dos suspenses policiais, ou um dos thrillers policiais mais importantes da história do cinema. A gente vai conversar hoje sobre O Silêncio dos Inocentes. Dirigido pelo Jonathan Demme, que até então era conhecido por trabalhar mais com comédias, né. O Silêncio dos Inocentes é um filme que se tornou, assim, muito notável, né, em relação ao gênero do suspense, por ser uma adaptação, né, de um livro, uma adaptação literária, que vai muito além da figura do Hannibal Lecter como a gente conhece hoje, né, como esse ícone da cultura pop. E isso é interessante porque o filme ele não é sobre a figura do vilão em si, né, do Lecter, mas muito mais sobre a construção da personagem da agente do FBI Starling, né, que é protagonizada aí pela Jodie Foster. Assim como a gente percebe no filme de 1986, o Manhunter, que é dirigido pelo Michael Mann, aqui a gente acompanha, né, essa personagem que é a protagonista, tentando, capturar 2 assassinos, né. E aí, no caso, ela vai pedir ajuda para o Hannibal Lecter para poder capturar um outro assassino, né, um outro sociopata que está solto na cidade cometendo vários crimes. Essa referência com o filme do Michael Mann é interessante, porque o Jonathan Demme, ele não era um diretor até então conhecido por trabalhar com filmes policiais ou mesmo com filmes de suspense, terror. Ele era um diretor que fazia as comédias e que tinha até dirigido, um dos filmes concertos mais importantes de todos os tempos, que é o Stop Making Sense, né. Então, isso fala um pouco também da versatilidade desse diretor para lidar com filmes de gêneros ou subgêneros diferentes. Voltando um pouco para a questão do protagonismo feminino, uma das coisas que eu acho mais legais desse filme é porque ele é quase uma narrativa de arco completo da protagonista, né. Eu gosto muito de fazer uma comparação, por exemplo, com Long Legs, o filme da A24, né, lançado recentemente e que partiu de muitas referências de filmes como O Silêncio dos Inocentes, mas que na minha opinião, assim, é um trabalho, um projeto que ele não foi muito bem executado, porque a gente não consegue justamente acessar, né, parte do universo que está dentro desses personagens, como a gente vê, por exemplo, no Silêncio dos Inocentes. Para a gente poder entender as motivações da agente do FBI, por exemplo, a gente consegue fazer isso por meio da ação, né. A gente vê ela executando, determinados movimentos, né, como, por exemplo, fazer o trabalho investigativo, né, ir atrás dos personagens que são centrais, né, para o desenvolvimento dessa narrativa, e para a solução do caso, né, falando dentro da realidade do filme, coisas que a gente não percebe, por exemplo, no Long Legs. E aí no filme do Osgood Perkins é justamente isso que falta, né. Falta esse tato para tentar fazer com que a gente possa imergir dentro da cabeça dos personagens, a partir daquilo o que a narrativa dá a ver através da ação. E ainda tomando como referência essa discussão sobre a questão metafórica, né, no cinema, uma das coisas mais interessantes também que eu acho dentro do Silêncio dos Inocentes, é justamente como o filme vai trabalhar, por exemplo, a ideia do enfrentamento da escuridão, né, literal e figurativamente. Eu penso que esse filme ele tem uma das sequências finais, né, ou um dos atos finais mais agonchiantes, assim, do cinema de suspense de todos os tempos, né. Sem querer dar muito spoiler para quem não assistiu, mas a atmosfera que a gente tem, ali na construção final do filme, é a de que o personagem ele vai ter que resolver o problema de olhos vendados, né, ou seja, ela vai ter que estar ali numa espécie de situação limite que subverte a questão da realidade narrativa do filme, né, ou seja, da diegese do filme. E essa sensação é uma sensação que ela vai ser repassada para o próprio espectador, né, porque a sensação de angústia que a gente tem com toda a situação que acontece ali nesses momentos finais do filme, fala muito sobre essa construção que é claustrofóbica, que é aterrorizante, né, que é paralisante em alguma medida também.
Esse é um outro ponto interessante, porque a gente vai falar muito sobre a questão de como que um filme pode construir uma atmosfera aterrorizante, né, para o espectador, a partir de elementos inconscientes, por exemplo, né, a gente vai falar muito sobre a questão do uso do terror, que ele é muito mais sugerido do que gritado na tela, né? Ou seja, de um terror que ele trabalha muito mais a partir de construções cênicas que tomam a minúcia como referência do que, por exemplo, um terror que é mais direto, né? Óbvio, isso não significa dizer que os filmes de suspense ou de terror que trabalham um cinema mais frontal, né, digamos assim, um cinema mais direto, como por exemplo cenas de mutilação, cenas de violência gráfica, sejam menores ou devam ser menos valorizados do que um cinema de terror que se constrói mais conscientemente. Não é necessariamente sobre isso. Mas, especificamente falando sobre o Silêncio dos Inocentes, isso funciona muito bem pelo modo como essa construção é dada a ver. Quando eu ainda era criança, o Silêncio dos Inocentes tinha sido lançado há alguns poucos anos. E sempre me vem à mente a experiência de uma tia minha, por exemplo. Ela disse que foi assistir ao filme no cinema, e eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Silêncio dos Inocentes, eu obviamente não deveria estar assistindo porque eu ainda era muito pequeno, mas passava na TV aberta, e é muito marcante para mim ela falando que para ela a experiência era aterrorizante, em função de como que o terror era sugestionado, né? Ela não falava com essas palavras, mas ela dizia que sentia uma sensação ruim, né, uma angústia muito grande a partir das imagens que ela via em tela, né? E o terror sugestionado, né, fala justamente sobre isso, né? Um terror que ele te deixa, enquanto espectador, angustiado inconscientemente, a partir daquilo que ele sugere nas imagens, né, no refinamento de como que essas imagens são apresentadas a partir da narrativa do filme. Bom, gente, esses foram apenas alguns dos apontamentos, né, e das discussões que a gente pode trazer a partir do Silêncio dos Inocentes, né, a todo um universo de coisas que a gente ainda poderia abordar por aqui, mas eu acho que para um início de conversa, essas são algumas questões, assim, que realmente chamam a atenção e colocam esse filme como um dos maiores suspenses psicológicos, ou um dos maiores thrillers de todos os tempos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas se você quiser saber mais conteúdo sobre cinema e cultura fílmica de forma geral, você pode acessar o nosso site, umfilmeu2.com, ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!